Então, primeiro, vamos fazer aqui uma correlação para entendermos como que o processo de globalização funciona. Então, imagine você, uma princesa inglesa com um namorado egípcio, tem um acidente de carro num túnel francês. Num carro alemão com motor holandês, conduzido por um belga bêbado com uísque escocês, que era seguido por paparazzis italianos em motos japonesas. A princesa foi tratada por um médico americano que usou medicamentos brasileiros. Então, se você observar as palavras-chave aí, é uma sopa de nacionalidades. As diferentes realidades de países e continentes diferentes misturados em um mesmo local. E isso é o que ocorre no nosso dia a dia de maneira contínua. Às vezes nós percebemos, às vezes não. Então, o mais clássico dos exemplos a partir desse 2020 será a pandemia global do coronavírus, ou do novo coronavírus. Por quê? O próprio nome pandemia já vai dizer isso, que é uma epidemia que se alastra por vários continentes. Mas não só isso. O fato como ocorreu essa disseminação do novo coronavírus de maneira rápida e chegando até os pontos mais isolados do nosso globo. Então, podemos observar que mesmo os pontos mais isolados, exemplo, as tribos indígenas mais isoladas do Brasil, muitas delas foram contaminadas pelo coronavírus, foram infectadas, tiveram perdas. E aí nós nos perguntamos, como que esse vírus se movimentou globalmente? Como que ele se disseminou de maneira tão rápida? Então, ao passo que a OMS decretou pandemia em março, pouco tempo depois nós já tínhamos o primeiro caso em nossa cidade. E depois do primeiro caso para o segundo, menos tempo ainda, do segundo para o terceiro, menos tempo, e assim foi. Então isso quer dizer o quê? Que nós estamos interligados globalmente e localmente. Então o processo de globalização, na verdade, seria, em resumo, isso. Uma forma que nós vivemos em que o globo está interligado. Quer você queira ou não, ao passo que você está isolado na sua casa, você tem internet, que é global, você tem informações que são globais, e a comunicação, sobretudo, tem avançado ao longo dos séculos e chegou ao ponto que nós estamos hoje, possibilitando uma aula online com pessoas em diferentes locais e com distâncias maiores ou menores, mas que todos se reúnem no mesmo local. Esse espaço virtual permite a realização desse tipo de atividade. Globalização é um processo de interação e integração entre as pessoas, empresas e governos de diferentes nações. Então, nós tivemos, no caso do coronavírus, integração entre pessoas, basicamente por vias de transporte. De maneira mais rápida, transporte aéreo, de maneira mais lenta, veículos, navios. O processo esse, no caso, impulsionado pelo comércio e investimento internacionais, com auxílio da tecnologia da informação. Essa tecnologia da informação é o que permite, sobretudo, a velocidade entre a redução dos espaços. Então, a comunicação é o principal ponto em que tornou possível essa interligação, não basicamente física, mas em termos de comunicação. Então, por exemplo, a tecnologia da informação em relação à internet possibilita que você converse com o professor mesmo estando distante, cada um na sua casa, é, mantendo o distanciamento social, mas ainda é possível você ler, pesquisar, assistir, conversar, bater papo no chat, tudo isso. Então, este processo tem efeitos sobre o ambiente, a cultura, os sistemas políticos, o desenvolvimento econômico e a prosperidade. Como assim? Então, o ambiente, no caso, nosso ambiente de residencial, por exemplo, então, o ambiente de moradia, a cultura da tecnologia, então tem que ter o celular mais moderninho, digamos, tem que ter o computador com um programa que aceite uma velocidade maior para assistir os vídeos, tem que ter a internet com uma tecnologia boa para poder carregar o vídeo e assistir o vídeo ou a videoaula, e por aí vai. Então, nesse contexto aí, nós temos influências globais sobre nossas vidas. Quer seja ele uma vida doméstica em casa, quer seja uma vida no ambiente escolar, uma vida política.
em todos esses casos, as relações de influência em que o Brasil é influenciado e influencia pode ser vista também em outras medidas. Exemplo, hoje o encerramento das votações para presidente dos Estados Unidos. O que isso tem a ver com o Brasil? O que isso tem a ver com a nossa vida? Então, o modo como nós nos relacionamos com os Estados Unidos é hoje, e caso um ou outro presidente ganhe, isso pode mudar. Um dos pontos em que nós podemos verificar a globalização atuando na nossa vida é justamente o dólar. Por que que o dólar, o que que eu tenho a ver com dólar? O que que o Brasil tem a ver com dólar? Então, devido ao fato desse processo de integração entre pessoas, governos e, sobretudo, economia, a moeda global ou uma moeda internacional para negociações é justamente o dólar. Então, o dólar não enquanto dólar americano, mas sim como moeda internacional. Então, o nosso produto é precificado em dólar. Então, as vendas para outros países são precificadas em dólar. As compras de outros países são precificadas em dólar. E a nossa moeda, o real, tem uma valorização e uma desvalorização em relação a esse dito cujo. Então, se o Brasil tem a sua moeda valorizada, o dólar passa a ficar mais barato. Se a moeda brasileira desvaloriza, o dólar fica mais caro. Então, em outras palavras, o nosso poder de compra é maior ou menor de acordo com a correlação entre o valor do nosso real e o valor do dólar no mercado internacional. A globalização é caracterizada pela interligação entre pessoas, empresas e países. Então, no contexto global mais recente, as empresas e os países estão interligados. Então, não se vive mais, economicamente falando, isolado. Então, o Brasil não está isolado do mundo, o mundo não está isolado, deixando o Brasil de canto. E assim funciona com qualquer país. A economia ela é pautada já funcionando de maneira global. E o que é que tem permitido isso acontecer? Primeiro, a evolução dos meios de comunicação. Então, lembrem da nossa aula de fuso horário. Quem quiser descobrir depois, tem uma aula gravada aí sobre os fuso horários, como é que funciona isso. E você pode entender melhor. Mas o fato é que, se no Brasil é noite, madrugada, em outros lugares do mundo é dia e o comércio está funcionando normalmente. Então, de maneira a possibilitar a comunicação instantânea, o Brasil pode vender, comprar 24 horas por dia. E o mercado global funciona, obviamente, 24 horas. Lógico que em alguns lugares é dia, em outros lugares é noite. Mas, além disso, além da comunicação, a compra e venda de produtos proporciona para nós consumirmos produtos provenientes de vários países. E aqui, relembremos, não é só produtos, digamos, alimentos tecnológicos, mas sim culturais. Então, produto cultural, música, filmes, séries que são produzidos em vários países do mundo são consumidos por nós e aquele modo de vida, querendo ou não, influencia em determinados níveis o nosso modo de vida. Então, você que ouve música internacional, isso é um retrato da globalização. Então, se você for observar como nossos pais viviam no tempo deles, era muito mais consumo da cultura nacional, local, do que a nossa geração. E a geração dos nossos pais, ainda muito mais, né? Então, lança um single, você já tem um aviso aí no seu aplicativo, você ouve a música, gostei. Então, hoje os cantores lançam uma música por vez, e 24 horas depois vão lá no YouTube, nas plataformas digitais, ver quantos acessos tiveram, e é assim que se mede o sucesso de uma música, por exemplo. Notícias de outros países são veiculadas quase que instantaneamente. Então, essa semana teve um terremoto lá na Turquia, entre a Turquia e a Grécia, na verdade, com um terremoto com magnitude de 7 graus na escala Richter. Pouco tempo depois da ocorrência desse terremoto, todo mundo já tinha informações em tempo real, todo mundo sabia qual era o nível de intensidade do terremoto, qual o nível de estragos, tinham vídeos circulando pela rede, tinha fotos. Então, vários sites de notícias já davam flashes ao vivo. E quem permite isso, basicamente, é a evolução nos meios de comunicação, nas tecnologias de comunicação. Neste contexto, como eu falei anteriormente, a economia atual é globalizada.
atividades produtivas, fluxo de informações, capitais e mercadorias, consumo de mercadorias e serviços. Então aí, ó, fluxo de informações, notícias instantâneas. Capitais, os investimentos hoje são controlados basicamente nas bolsas de valores. Para onde vai o investimento? Quem investe e como vai ser aplicado esse investimento. E o consumo de mercadorias e serviços. Então, exemplo aí, ó, nessa pandemia, uma das empresas que mais valorizou no mundo, qual foi? Quem sabe dizer aí? A Amazon. O camarada agora é o mais rico do world. Então, por quê? Porque o consumo de entretenimento, para quem está dentro de casa, em isolamento, em distanciamento social, cresceu bastante. Imagine, praticamente todo mundo em casa. O que tem que fazer? Ah, eu vou fazer várias coisas. E o entretenimento é aquele que você vai ocupar sua mente lá, educativo ou que seja simplesmente passar o tempo. E tem de tudo. Então, o fato é que as mercadorias globais, o consumo de mercadorias e serviços, ele é global. Então, você pode observar as embalagens dos produtos que você consome. Alguns poucos são produzidos localmente, uma maior parte em outras regiões do Brasil, e alguns outros são produzidos em outros lugares do mundo. Beleza, então proporciona o que é chamado de terceira revolução industrial, ou a revolução técnico-científica. O que é isso? Quando tem o termo revolução, quer dizer que o modo como se vivia antes passa a ser influenciado de tal modo que existe uma diferença entre o antes e o depois daquela ocorrência. Revolução industrial, antes e depois da indústria. Terceira revolução industrial, marcada basicamente pela revolução técnico-científica. Antes dessa revolução, as técnicas eram tidas de uma forma menos eficiente do que posterior a ela. Então, basicamente, a base tecnológica da globalização surge na Revolução Industrial. E agora você pode chegar em qualquer lugar do globo de maneira instantânea. Em termos de comunicação, faça uma compra num site de lojas internacionais, paguei ao vivo lá, cartão de crédito, boleto, a compra foi realizada. Então o vendedor foi informado que eu comprei. A mercadoria vai ter que ser transportada de alguma forma, ou de navio, de avião, de carro, não sei. Mas fato é que ela vai chegar na minha casa. E de maneira bem mais rápida do que lá no período das grandes navegações ou durante a segunda revolução industrial. Então essa revolução aí, esse ponto da globalização, é representado pela transmissão de imagens e informações em tempo real e pela maior facilidade de deslocamento concreto de pessoas e mercadorias. Então você pode comprar de forma instantânea e receber de maneira rápida, dependendo do modo como você vai escolher a entrega. Pagando mais, pagando menos, pode vir mais rápido e vir mais lento. Isso foi possível com a criação de uma rede mundial de telecomunicações e com o desenvolvimento de meios de transporte cada vez mais eficientes. Então pense você, essa rede de comunicação ou de telecomunicação só foi possível graças à revolução das técnicas. Como assim, revolução das técnicas? Uma mudança das técnicas de maneira abrupta, visível, perceptível. Exemplo, desde que o homem começou a produzir a fala, a linguagem da fala, ele pôde se comunicar. E as distâncias eram o que impedia ele de comunicar mais rápido ou mais devagar. Então, com o surgimento das navegações, o mundo pôde se interligar e as informações poderiam viajar o mundo, só que de maneira lenta. Barco a vela, barco a vapor, barco a combustível, motor de combustão, foi acelerando o processo. Aviões, aviões a jato, a velocidade foi aumentando. Mas a velocidade de comunicação, de fato, chegou ao que nós temos hoje graças à revolução tecnológica. Então, para ter, em termos de informação, a velocidade agora é instantânea. Você comunica agora, a pessoa do outro lado do globo já automaticamente recebe sua informação. Então, o mundo é globalizado, o comércio é globalizado, a cultura é globalizada hoje, tendo uma base de comunicação global.
pautada na Revolução Técnico-Científica. Beleza? Então, a principal mensagem é que, apesar dos fluxos estarem constantes no globo, eles são interceptados ou estão sob a vigilância de alguém. Então, os dados, as informações hoje viajam de tal maneira na grande rede que são informações valiosas. E essas informações podem ser interceptadas, copiadas, clonadas, modificadas, enfim. Então, é um setor estratégico como qualquer outro na geopolítica global. Então, quem está acompanhando o mercado de tecnologias há um tempo, percebe que tem uma grande guerra aí comercial entre a chamada tecnologia 5G. E existem várias informações verdadeiras e existem várias fake news em relação a esse tema. O fato é que a tecnologia de comunicação não parou de evoluir. E agora tem uma internet aí ultra, mega ou power veloz. 5G, o que ela faz? Não sei. Então vamos pesquisar um pouquinho para ter uma base mínima de informação para depois emitir uma opinião. O fato é que está previsto aí em 2021 um leilão ou mega leilão da diária de operação da internet 5G. O que isso quer dizer? Mais uma vez, eleições, parceria comercial do Brasil com outros países. O fato é que cada aparelho que funciona com internet, seja smartphone, computador, televisão, tudo que tem smart no nome hoje, ou que funciona via internet, para operar no 5G, tem que ser construído pensando nessa tecnologia. E os nossos aparelhos hoje não têm a capacidade de receber ou transmitir dados via 5G. Então, todos que quiserem ter acesso a essa tecnologia vai ter que adaptar os seus aparelhos a isso. Seja comprando um novo, que é o que mais provável de ocorrer, e isso vai gerar um mercado enorme. Então imagine, a 5G da empresa A não é compatível com a 5G da empresa B. É como os carregadores de alguns celulares hoje, que um não cabe no outro, o outro não cabe no um. Então, todo mundo que quiser ter acesso ao 5G vai ter que comprar um celular novo. Quem é que produz o celular? Quem produz a internet 5G. Então, qual é o mercado propício para isso? Todo mundo hoje tem celular. Então, assim como os sistemas operacionais dos computadores, que em algum tempo deixam de funcionar, daqui um tempo a internet 3G, 4G vai deixar de funcionar. Assim como já aconteceu com 1G, 2G, 3G, já não é mais viável hoje, dado a evolução dos aparelhos da tecnologia. Ah, meu celular é um tijolão, não consegue receber as mensagens do WhatsApp. Por quê? Porque ele não suporta. Então você está perdendo uma informação, você está sendo excluído digitalmente. Ou você se adapta a essa realidade, ou você perde informação. Isso também tende a acontecer com a evolução dos meios de comunicação. Meu celular não tem mais memória para suportar atualização de aplicativos. Então, ou você vai ter que comprar outro, ou você vai ficar sem o aplicativo, porque ele vai travar alguma hora. Ao longo dos séculos, a globalização da economia passou por diferentes etapas distintas, ligadas sobretudo a economias mundo ocidentais. O desenvolvimento dos meios de transportes e de comunicação tornaram o mundo uma aldeia global. O que é aldeia global? A aldeia global é a organização das pessoas no mundo. O mundo é um só e nós somos uma só sociedade, uma sociedade global. Claro que com suas nacionalidades e suas naturalidades, nós vamos ter características diferentes. Mas se pensarmos enquanto seres humanos, nós somos um só no globo. E cada um tem a sua tendência, mas essa tendência é ditada por uma regra global. Então, a tecnologia chegou e hoje, lá nos confins do mundo, ou nas partes mais isoladas do globo, você vai perceber que a tecnologia existe em maior ou menor quantidade em termos de novas tecnologias ou tecnologias da comunicação. Fato esse que nós podemos observar bastante no nosso contexto. Então, as tribos mais
isoladas do Brasil foram contaminadas ou afetadas pelo novo coronavírus. Isso quer dizer o quê? Que elas têm uma interligação com o globo, em maior ou menor grau, mas tiveram. E aí alguns que se isolaram no começo mantiveram suas taxas de contaminação reduzidas a zero ou baixaram, não tiveram. E aqueles que mantiveram suas portas abertas foram influenciados, assim como os grandes centros, as grandes cidades, nós que moramos no interior ou em qualquer outra cidade mais isolada. Demorou, mas em algum momento chegou. Então, nos anos 90, com o fim da Guerra Fria, a dissolução da União Soviética e, basicamente, consolidação do sistema capitalista, ocorre a chamada terceira fase do capitalismo, que vai ter sua base, basicamente, sobre a terceira revolução industrial, que é a base da tecnologia da informação. Essa terceira fase do capitalismo está pautada basicamente na expansão das transnacionais e na terceira revolução industrial. Vai entrar um novo contexto, o chamado neoliberalismo. Mas isso é cena para outros capítulos. Vamos primeiro nas primeiras partes. Então, a queda do Muro de Berlim é um episódio histórico que marca basicamente o fim da Guerra Fria. O fim da Guerra Fria nos moldes do mundo bipolar, entre o socialismo de um lado e o capitalismo do outro. Quando a Guerra Fria se encerra, a União Soviética se dissolve, é um atestado de que o capitalismo imperou nessa disputa e se consolidou. Só que aí o mundo entra numa nova organização. E essa nova organização é conhecida como Nova Ordem Mundial. É sobre a nova ordem que o mundo se coloca. Se antes o mundo era bipolar, centrado nos Estados Unidos representando o capitalismo e na União Soviética representando o socialismo, quando acontece o fim da Guerra Fria, o mundo vai se organizar de uma outra forma. Então essa é a chamada nova ordem mundial. Nova ordem porque a velha ordem deixa de existir com o fim da Revolução Industrial, ou com o fim da Guerra Fria, né? Então essa expansão das transnacionais quer dizer o quê? As empresas passaram a não pautar suas atividades em um único país ou centrar suas atividades em um único país. Então ela pode ser uma empresa que atua em vários países. Então, a partir dos anos 90, o que aconteceu? O mundo bipolar deixou de existir. União Soviética e Estados Unidos não é mais ou um ou outro. E o mundo passa a se orientar de maneira multipolar, sendo que os Estados Unidos vai ter uma gerência, uma influência maior sobre a América ou as Américas. A Europa, a União Europeia, se consolida na Europa e África. E o Japão se consolida na Ásia Oriental. Só que com o passar de poucas, 2, 3 décadas, a China vai entrar nessa história. Então hoje já há uma reorganização e uma disputa entre a liderança global, da economia global, entre China e Estados Unidos. Então a China desenvolveu a sua economia ao ponto de ameaçar a hegemonia dos Estados Unidos como superpotência global econômica. E esse ponto aí é o que mais tem se visto ultimamente na questão geopolítica global. A China tem investimentos no Brasil, tem investimento na América do Sul, tem investimento em praticamente todos os continentes. E desses investimentos, o PIB da China tem crescido nas últimas décadas de maneira a deixar as outras economias cada vez mais para trás. Fato que elas chegam em segundo lugar e tem pretensões de ultrapassar os Estados Unidos aí. Alguns estudiosos preveem no máximo em 5 anos. Mas isso aí também é cena para outros capítulos. Então aqui, recapitulando. Revolução técnico-científica, lá pelos meados do século passado, fim da década de ou início da década de 90, fim da Guerra Fria, fim do mundo bipolar, início do mundo multipolar. Então a globalização começa a formação do mercado mundial aí. Então o ponto em que vai fazer com que os países se juntem, se reúnam para fortalecer suas economias, dada a concorrência global provocada em função da globalização,
Então, ao passo que você tem um mercado global para vender, você tem um mercado global para concorrer também. A sua empresa produz o quê? Só existe ela que fabrica isso no mundo? Então você está tranquilo com o comércio global em suas mãos. Se a sua empresa tem outra concorrente lá na China, no Japão, ela é sua concorrente no mundo inteiro. Então os países começaram a se reunir para fortalecer suas economias frente a outros países com sua economia já consolidada que iriam levar vantagens sobre qualquer país com economia enfraquecida de maneira isolada. Então, chegando a uma nova fase da economia mundial, onde a consolidação da economia de mercado ocorre, passa a ter comunicação mais rápida, passa a ter empresas que agora não estão restritas a um país, elas existem, funcionam, atuam independente da Nesse sua contexto aí, nacionalidade. O mundo evolui, o mundo vai ser cada vez mais próximo entre si, em termos de comunicação, informação. Então, o tempo que vai viajar a informação agora é o tempo que a sua internet diz que você pode. É rápido, é lento. Mas o mais lento de hoje é o mais rápido que já poderia se imaginar alguns séculos atrás. Então, quando nós tínhamos, por exemplo, aí, barcos, locomotivas a vapor, que foi uma evolução considerável, que marcou aí a primeira revolução industrial, o invento da máquina a vapor, as locomotivas podiam chegar ao máximo a 100 km por hora. E os barcos a vapor, 57 km por hora. Então imagine você ter que esperar um transatlântico sair da Europa, chegar no Brasil, para poder ter a informação do que aconteceu lá. Demorava dias, semanas, meses. E aí com o avião a jato de passageiros, essa velocidade já aumentou de 480 para 640 km por hora. Então no mesmo dia você pode ter informações de um continente no outro, de um país no outro. E hoje nós temos informações de modo instantâneo. Tudo que acontece no globo, você tem acesso de maneira instantânea. A questão da internacionalização do capital e a produção, as produções transnacionais. Então, se você observar, os produtos que nós consumimos, seja no alimentícios, produtos cosméticos, tecnológicos, tente fazer uma análise de onde vem cada um deles, de onde vem a empresa que produz cada um deles. Então hoje nós temos empresas americanas produzindo, extraindo matéria-prima de um outro continente, fabricando em um terceiro continente e exportando para o mundo todo. Então você tem o seu celular que tem matéria-prima extraída ou da América ou da África, produzido lá na Ásia e comprado por você aqui da América. E a empresa norte-americana ou asiática, que é basicamente as dominantes das marcas mais consumidas aí. Apple, Samsung, Motorola da vida e por aí vai. Então nós temos hoje a emblemática imagem da criança global ou globalizada, que já nasce imersa em tecnologias e produtos globais. E a concorrência faz com que eles cheguem até aqui, com uma qualidade maior ou com um preço menor. E você escolhe o que quer comprar de acordo com a sua capacidade financeira, o seu conhecimento sobre a qualidade e por aí vai. Então, nesse contexto aí, a intensificação do comércio mundial só tende a aumentar. Então, a organização dos produtos vão ser basicamente exportação de bens, importação de bens, exportação de serviços, importação de serviços. Tudo aquilo que nós produzimos, a tendência é que nós consumimos. E o que nós não produzimos, nós vamos buscar fora. Isso serve para você, para nós trabalhadores. Exemplo, trabalho na terra, produzo o que eu preciso comer. O que eu não produzo, eu tenho que trocar, vender, comprar. E uma economia de um país também funciona assim. Tudo que é produzido no país, ou é consumido por ele, ou é exportado. Tudo que ele não produz, ou ele compra de fora, ou ele abre suas portas para empresas estrangeiras produzirem no seu próprio território.
Assim, teoricamente, vai ter emprego e renda sendo gerado no seu país e ainda o país vai se beneficiar desse produto que ele não fabrica. Então, nosso consumo, basicamente, aqui acompanha o nosso modo de vida, ele está pautado na nossa cultura. Cultura de hoje, cultura de 10 anos atrás, de um século atrás, de 2 séculos atrás, como é que funcionava. Então, tudo isso hoje é possível graças ao mundo global, seja em termos de consumo, seja em termos de modo de vida. Nós nos adaptamos ao que é possível de acordo com o nosso momento tecnológico ou momento de desenvolvimento atual. Já houve outros momentos em que a energia elétrica foi a grande invenção. A partir da energia elétrica pôde-se descobrir diversas utilidades para ela, e essas utilidades hoje são essenciais ao nosso modo de vida. Então você hoje vai ver sem internet, mas sem eletricidade tecnicamente hoje o nosso modo de vida estaria ameaçado. Por quê? A internet funciona com energia elétrica. O computador, celular, tablet só funciona com energia elétrica. Então, todo o nosso modo de vida hoje está pautado nas tecnologias de modo geral. Então, se não tem internet no mundo, como é que vai ficar o banco, a conta do banco, o dinheiro? Quem é que tem dinheiro, quem é que não tem? Todo o fluxo de informações hoje, basicamente, funciona via internet. E a compra e venda de mercadorias também funciona assim. Então, o transporte, claro, é feito por diversos modais, aéreo, terrestre, marítimo, aquático, mas o fluxo de informações e comunicação, a compra e venda de produtos é feito por via de tecnologia da informação. Então, nesse contexto, lá atrás, ainda na década de 90, no início dos anos 90, houveram as formações dos blocos econômicos, ponto em que eles vão se unir frente à economia global. Então, se nós nos unirmos, nós teremos mais força de barganha contra outros blocos ou outros países de economia mais consolidada. Se nós não nos unirmos individualmente, nós teremos menos força no cenário global, ao passo em que reduz as desigualdades. Como o mercado tem regulado aí os preços, basicamente a especulação sobre economias mais fortes, de economias mais fortes sobre economias mais fracas, poderia ocorrer. Um exemplo, eu compro de ti ao preço X. Se tu não quiseres me vender, eu vou comprar de outro, do teu vizinho, que vai me vender. Então, o poder de barganha com os blocos econômicos não vai estar na mão de quem detém o dinheiro. Vai ser pautado nas regras ao qual aquele país faz parte. No caso do Brasil, o Mercosul. Então, os termos para negociar exportação e importação com o Brasil, por exemplo, são termos pautados no Mercosul. Então, não importa se vai ser comprado do Brasil ou da Argentina, a taxa vai ser única, o preço vai ser negociado, claro, mas as taxas não poderão ser negociadas. A importação e exportação para quem é de fora, para quem é de dentro do grupo, vão ser taxas pré-estabelecidas. Isso facilita a negociação, uma vez que o poder de barganha dos países que vão comprar é reduzido. Então eu vendo de ti, mas se tu baixar o preço dos impostos. Eu não posso porque eu faço parte de um grupo e esse grupo não permite que eu faça isso. Então as regras dos grupos econômicos, dos blocos econômicos, vai imperar em detrimento ao interesse individual. Claro que esses blocos econômicos existem em diferentes níveis de integração econômico e de soberania. No nível mais elevado, que o exemplo clássico é sempre a União Europeia, lá tem moeda única, banco central único, uma integração entre pessoas, circulação livre de pessoas, de mercadorias, de comércio, mas cada país teve que abrir mão da sua soberania em relação à economia, por exemplo, no contexto de taxação de impostos e negociações individuais. Então, nesse contexto, o que evolui e facilita bastante nesse processo é a modernização dos meios de produção. Então, hoje as redes globais de comunicação não está restrito somente à internet. Então, tem ponto de captação, ponto de referência e distribuição de mercadorias.
Então, você que faz uma compra em qualquer um site da internet mundo afora, vai receber sua compra lá em Curitiba, que é o centro brasileiro de onde as mercadorias vão ser recebidas. De lá, elas vão ser fiscalizadas, inspecionadas e distribuídas Brasil afora. E aí você vai ter o nosso sistema de correios ou transportadoras com com sua rede de distribuição. Então, centros em cidades com maior influência e os pontos locais nas cidades com menos influência. Então, quem compra mercadoria sabe que vai para Belém, de Belém vem para Tucuruí, para qualquer outra cidade, Belo Banco e várias outras cidades aí. Então, essa rede de interligação vai ser mais rápida ou mais lenta de acordo com a mercadoria, de acordo com o tipo de mercadoria, de acordo com o tipo de contratação de transporte. Então, existe fretes que vão ser pautados na velocidade, mas com custo elevado, e frete que é pautado na pouca velocidade, mas um custo barato. Frete grátis, chega em 90 dias, você que espere. Chega em 15 dias, 1.000. Aí você escolhe o que você quer. Precisa para agora, tem que pagar pelo sistema de transporte que vai ser mais rápido. Tem menos pressa, vai esperar um pouquinho mais o meio de transporte que traz mais lento, mas também mais barato. Então aí seria basicamente uma recapitulação, desde as grandes navegações, a Revolução Industrial, a corrida espacial que provocou basicamente a chegada de novas tecnologias, e essas novas tecnologias possibilitaram o avanço em termos de comunicação. Os avanços em termos de comunicação provocou uma base para a globalização, e essa globalização modifica o mundo e a forma como nós comercializamos, como nós consumimos produtos, porque agora nós temos acesso a produtos feitos no mundo todo, de maneira rápida e acesso livre, ou teoricamente livre. Já é o suficiente para essa aula.